dia, família! Bem-vindos de volta ao nosso devocional. Vamos juntos para mais um aprendizado juntos. Hoje nós vamos falar sobre algo que está cada vez mais difícil de achar, que é a verdade. Nós vivemos em um mundo onde nós temos a democratização da informação. Você já ouviu falar isso? Democratização da informação? O que acontece? Antigamente, as informações que chegavam até nós chegavam através dos grandes meios de comunicação. Eram poucos esses meios de comunicação, eram caros e, portanto, tinha poucos deles. Não era todo mundo que conseguia ter um canal de televisão, não era todo mundo que conseguia ter uma radiodifusora, né? E um jornal, por exemplo, né, com toda a gráfica e a impressão e os custos e distribuição. E o número de informações que a gente recebia era menor, bem menor, né? Exponencialmente menor do que ele é hoje. Hoje nós temos a democratização da informação. Muito dessa democratização significa que todo mundo, né? A democratização significa que todo mundo, quase todo mundo consegue ser um produtor de conteúdos hoje, né? Muito vindo disso aqui, né? Um celular. Que você tendo uma conta, né, de celular e internet, você aponta o celular para você mesmo e você começa a criar conteúdos, a falar coisas e com a democratização da informação, todo mundo podendo agora ter acesso à informação, podendo publicar informações e a multiplicidade de informações. O que está cada vez mais difícil de achar no meio de tudo isso é a verdade, né? Quanto mais informação tem, às vezes a gente pensa, né? Quanto mais informação, melhor. E sim, em alguns ambientes, quanto mais informação, melhor. Mas em outros, quanto mais informação, mais difícil saber quem está falando a verdade. Eu não sei se você tem essa experiência, eu sou meio cético com relação a isso. Né? Sai no jornal, né? Ou sai no internet, sai num artigo, né? Nova pesquisa descobriu que o café faz mal. Aí, um mês depois, nova pesquisa descobre que o café faz bem. Aí, um mês depois, nova pesquisa diz que café pode fazer mal para o coração. Aí, outra pesquisa, nova pesquisa diz que café faz bem para o coração. Né? E é tanta informação, tanta coisa acontecendo. E essa informação, por causa da democratização da informação, chega para nós. E aí a pergunta é, como que eu sei o que é verdade? Na democratização da informação, a verdade ficou mais difícil de achar. A verdade ficou mais complicada. Nós vivemos hoje num mundo dos chamados deepfakes. Já ouviu falar disso? Deepfake é quando você usa a inteligência artificial para fazer um vídeo falso de alguém. E se você tem passado muito tempo nas redes sociais, talvez você viu aí vídeos supostamente do Luciano Hang, né, vendendo coisas num site que parece com o Mercado Livre, mas você descobre que não era o Luciano Hang, eles usaram uma imagem de um cara que está muito na internet. Tem bastante dados para a inteligência artificial fazer um vídeo fake dele, né, um vídeo falso, dizendo que ele está vendendo tal coisa, que está esgotando os estoques da Havan e você tem que comprar agora, e você vai lá e compra e nunca recebe teu produto, né? E você descobre que não era verdade. Olha só o que o nosso autor vai falar sobre a verdade para nós hoje, em Provérbios 23, versículo 23. Provérbios 23, 23 diz o seguinte, olha só. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Compre a verdade e não abra mão dela. Tampouco sabedoria, disciplina e discernimento. Eu queria parar com você aqui por alguns instantes para a gente refletir sobre o que ele está dizendo. Ele está dizendo, compre a verdade. Ele começa colocando aqui uma analogia do valor da verdade. Eu acho que com a democratização da informação a gente começa a entender o quanto mais é valioso, né? Quanto é cada vez mais valiosa a verdade. Eu diria para você que esse livrinho aqui
está se tornando cada vez mais valioso, porque aqui nós temos a verdade da palavra de Deus no meio de um mundo totalmente perdido, cheio de opiniões, cheio de gente, né, de opinião forte, falando muita coisa, bravejando muita coisa, mas como que a gente se norteia no meio de uma sociedade como a nossa? Boa parte é aqui, ó, palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, palavra de Deus. Bíblia, 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 Bíblia na veia. Eu preciso conhecer a verdade para que a verdade me liberte. João 8,32. Jesus falando isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Precisamos conhecer a verdade. Por isso diz aqui, compre a verdade e não abra mão dela. A verdade não é uma coisa que você compra hoje e vende amanhã. Não é uma coisa que você utiliza para ganho próprio, como você pode comprar um produto hoje para vender melhor. Você compra uma ação na bolsa para que aquela ação suba e quando subiu, você vende ela porque você não estava interessado naquela ação, você estava interessado no ganho que ela traria para você. Ele diz, não, essa aqui é diferente. Você compra e você não abre mão. Não é um investimento temporário que você faz, não é uma coisa que você adquire por um momento para obter um lucro, um ganho pessoal, é algo que você compra e é tão valioso que você não abre mão daquilo nunca. Compre a verdade e não abra mão dela. Mas vamos pausar aqui para a gente olhar a primeira palavra que ele diz compre a verdade. Tem algumas coisas que a gente poderia compreender sobre essa palavra, algumas aplicações que a gente poderia fazer aqui quando ele diz compre a verdade. Primeiro, obviamente, que ela tem valor, né? A verdade é valiosa, a gente já sabe disso, não vou nem me delongar aqui. Mas se eu compro a verdade, significa também que ela tem preço. Eu queria parar para pensar com você sobre o preço da verdade. O preço da verdade. Se ele diz compre a verdade, é porque ela tem valor, ela tem um preço. E eu queria parar para pensar contigo, queria que você pensasse aí comigo. Aí onde você estiver, o que você diria que são alguns preços, né, o preço da verdade? O que é o preço da verdade? Se ele diz compre a verdade, quais seriam alguns preços? Quer ver para onde que eu estou indo? Aí você vê se você consegue me acompanhar aqui. Acho que um dos preços da verdade é que a partir do momento que eu tenho a verdade, eu às vezes preciso mudar algumas coisas da minha vida. A verdade me força a mudar algumas coisas. É um preço da verdade. Você quer conhecer a verdade? Show! A verdade vai te libertar, ela vai mudar a sua forma de viver. Uma vez que você entendeu a verdade, você agora se torna responsável diante daquilo que você compreendeu. Tem um preço a ser pago, né? A ignorância não é uma coisa invejável, mas de certa forma a ignorância também você vive de qualquer jeito, porque você não sabe nada mesmo, então qualquer jeito vale. A partir do momento que você entende a verdade, ela tem um preço. O preço talvez seja que eu tenha que mudar meu jeito de agir, meu jeito de pensar, meu jeito de reagir, porque agora eu compreendi a verdade. Quais são alguns outros preços da verdade? O que você diria aí a respeito do preço da verdade, né? Às vezes é mais conveniente não saber a verdade em alguma área. Porque a partir do momento que eu sei da verdade, eu preciso me posicionar. Às vezes num relacionamento, né? Descubro uma verdade, eu preciso me posicionar a respeito daquela verdade. Seria mais conveniente para mim não ter que me posicionar, mas aquela verdade veio com um preço, né? Então, é interessante a gente pensar que a verdade, ela tem preços. Se eu quero ser uma pessoa que recebe a verdade, compreende a verdade, que tem a verdade, que é transformado pela verdade, eu preciso estar disposto a pagar preços. Nós falamos, né, no domingo, sobre o fato de que Deus poda quando a gente cresce. O crescimento é recompensado por Deus com uma poda, né? E a partir do momento que eu entendo essa verdade, que o texto diz, né, João 15 diz, todo aquele ramo que cresce, dá frutos, ele poda. Poxa vida, não faz sentido, mas agora entendi uma coisa. E entendi que é verdade. Eu agora tenho uma
postura, tem um custo isso para mim, então é uma postura. Quando a poda vier, eu preciso segurar a onda, compreendendo que isso é o agir de Deus, é parte do processo de crescimento, do direcionamento da minha vida, vai ter a ver com podas, e Deus vai podar de tempos em tempos, e eu preciso saber reagir da forma correta a isso. Toda verdade tem um custo. A partir do momento que eu tenho conhecimento, isso me torna responsável por aquilo que eu entendi, por aquilo que eu conheci. Né? Então, por isso que ele diz aqui, compre a verdade. Compre a verdade, tem custo. Se você quer ser um detentor da verdade, conhecer a verdade, ela tem um custo. Talvez um dos custos da verdade, vamos ser agora bem prático, seja o custo do seu tempo. Você precisa dispor tempo para estudar a Bíblia e conhecer a verdade que vai te libertar. E existe um custo, vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que planejar o seu dia, você vai ter que remanejar algumas coisas para que você possa ter tempo para você conhecer a verdade. Mas vale a pena, ele diz, compra a verdade e não abra mão dela. É o tipo de coisa que você compra uma vez e você nunca mais vende. Porque o valor que ela traz, o que ela agrega é muito maior do que qualquer outro valor, né, de recurso poderia te dar. Então, compre a verdade e não abra mão dela. Queridos, nós vivemos em um mundo que já está percebendo, graças a Deus. A pós-modernidade trouxe para nós o questionamento da verdade absoluta. Não existe verdade absoluta, diz a pós-modernidade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e toda a verdade é igualmente válida. Essa é a proposta do pós-modernismo. Graças a Deus, o mundo está começando a ver que aquilo que prometia muita liberdade, nossa, cada um pode ter a sua verdade, nós vamos ser as pessoas mais tolerantes da Terra, porque cada um pode ter a sua verdade, então nós vamos tolerar um ao outro. E nós estamos vendo que aquilo que o pós-modernismo prometeu não conseguiu entregar, e que, na verdade, hoje a nossa sociedade é menos tolerante do que já foi em qualquer outro momento da história. Menos tolerante, né? Poderia citar exemplos aí, mas talvez o mais famoso é que a comunidade LGBTQI+, né? O LGB teve que se distanciar do TQI+, porque já viram que não estava dando certo e jogaram tudo no mesmo bolo, vai dar tudo, né? E é tudo a mesma história, tudo a parte do mesmo grupo, e já tem um distanciamento, porque já falaram, cara, né? Não faz sentido fazer parte desse grupo, com tudo que esse grupo está professando e assim por diante. Então, a gente já está percebendo que, cara, não é assim. Quanto mais verdade, mais pluralidade tiver, mais perfeito o nosso mundo vai ser. Já estão retornando para alguns pontos de verdade. Tem movimentos hoje acontecendo na Europa, vários países da Europa, tá? França está acontecendo, Alemanha está acontecendo, de jovens voltando para o Evangelho, tendo experiências com Jesus. Esses países são países pós-cristãos. Países onde o cristianismo é 1% da população. Crente mesmo, salvo em Jesus, cheio do Espírito Santo. Menos de 1%. A França, a última vez que eu olhei, era 0,6% da população. Só que está começando a ter movimentos de avivamento nesses países. Por quê? Porque a turma percebeu, pós-modernismo, que a gente ficou sem chão. Se tudo é verdade, então nada é verdade. Se tudo é verdade, então não tem verdade. Tem que ter uma verdade, uma coisa que não é verdade. E no meio dessa confusão que o pós-modernismo falou que seria a coisa melhor do mundo, a gente está percebendo que não está dando certo, está gerando ansiedade, gerando divisão, gerando menos tolerância, gerando maior problema. As pessoas estão começando a voltar para a verdade. E compreender que a gente precisa, sim, buscar a verdade, valorizar a verdade. Reconhecer que existe uma verdade absoluta que vem de um Deus Criador de todas as coisas, e o retorno está começando a acontecer. Alguns como é que eu vou dizer? Alguns lugares no mundo, né, onde está começando a ter alguns retornos, e jovens estão recuperando o seu senso de propósito, de sentido e de chão, baseado na verdade. Então, compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Não venda a verdade. Não venda o discernimento.
Não venda aquilo que você está adquirindo nos nossos devocionais, no seu discipulado, na sua leitura de livros, de Bíblia, nos cursos que você está fazendo na Bíblia. Não venda isso para o pecado. Não venda isso para o diabo. Não abra mão daquilo que Deus está te dando. Valorize, porque no mundo em que a gente vive está cada vez mais escasso. E que a gente possa aprender a valorizar, né? Aprender a pagar o preço necessário para obter ela e, uma vez obtida, não vender, não abrir mão por qualquer ganho, por qualquer lucro que a gente possa ter. A verdade é aquilo que nos sustenta, a verdade é aquilo que nos liberta, a verdade é aquilo que nos dirige no caminho das coisas de Deus. E entre as muitas coisas que são valiosas, nós já aprendemos isso, né? Que a sabedoria é mais valiosa do que o ouro e muita prata. Que a gente possa aprender a amar a sabedoria, o discernimento, a verdade, sermos homens e mulheres de verdade, baseados na verdade, que proclamam a verdade para um mundo cada vez mais perdido. Amém, gente? Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa verdade hoje. Obrigado, Deus, por mais um encontro com a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Oro, Deus, que nós tenhamos esse entendimento da parte do Senhor. Esse entendimento do privilégio que nós temos de conhecer a verdade da palavra de Deus. Ajuda-nos, Deus, a valorizar isso. Ajuda-nos, Deus, a nos relacionar da forma correta com a verdade da palavra de Deus, a comprá-la a qualquer custo e a nunca vendê-la, mas nos agarrarmos a essa verdade acima de todas as coisas. Que assim seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos hoje. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um abraço para vocês aí, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.